Sofia, eu sou fonoaudióloga, sou mestranda do programa de mestrado da saúde coletiva aqui da UFSC. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, no Encontro Catarinense de Saúde Mental. Está sendo muito rico, muito proveitoso esse evento. E eu queria dizer para vocês, então, que eu vou trazer os dados de uma pesquisa que a Comissão Permanente de Saúde Mental da UFSC, que a gente chama carinhosamente de Acolhe UFSC, porque tem esta questão do acolhimento psicossocial como um dos seus fundamentos, realizou em fevereiro deste ano com a comunidade UFSC. Então, a gente tinha muitos dados empíricos, vamos dizer assim, queixas vindo de professores, de servidores técnico-administrativos e muito especialmente de estudantes de graduação e pós-graduação, sobre o quanto que a situação da pandemia da Covid-19 tinha aumentado o nível do sofrimento psíquico das pessoas. E esta comissão ela tem como uma das suas metas traçar políticas para a universidade, políticas de promoção de saúde e políticas de atenção psicossocial para esta dimensão da saúde mental da comunidade, e por isso entendeu fundamental realizar uma pesquisa com a sua comunidade para entender sobre esses impactos da pandemia na saúde mental. Então, eu vou, obviamente, rapidamente aqui, porque 10 minutos é muito pouco, dizer para vocês que a pesquisa, então, ela é uma pesquisa sobre estilos de vida e saúde mental. Então, ela pega também a questões de mudanças de hábitos alimentares, uso de álcool e outras drogas, exercícios físicos, realizar ou não exercícios físicos, então essa noção que tem a ver com o estilo de vida, e toda a questão da percepção sobre a saúde mental. Ela é uma pesquisa ela não é focada em sinais e sintomas, mas ela foi focada na percepção que as pessoas tiveram sobre o seu próprio processo de relação, em termos de saúde mental, com as condições que o afastamento social, o distanciamento social e todas as questões que advieram daí, a crise econômica, o ensino remoto, o modo de trabalhar remoto, e tudo isso trouxe para as nossas vidas acadêmicas, vamos dizer assim, Então, o objetivo principal foi descrever essas mudanças e entender os impactos. Então, nós tivemos... A pesquisa foi feita no mês de fevereiro de 2021 e nós tivemos como respondentes 1.765 estudantes de graduação, que dá em torno de 50% dos respondentes, 821 estudantes de pós-graduação, que representou 23% dos respondentes. Tivemos 365 técnico-administrativos que responderam, dá 10% de respondentes, e 583 docentes que responderam essa pesquisa, que representa 16,5% da amostra. Então, uma amostra bastante significativa. No total, tivemos 3.534 respondentes da UFSC, Óbvio, a UFSC é uma universidade, Ela é uma verdadeira cidade, são 45 mil pessoas aqui envolvidas nos 5 campos da UFSC. E a gente, eu vou direto para os resultados por causa do tempo, a gente confirma os dados empíricos através da pesquisa de que a pandemia, de fato, tem afetado muito a vida das pessoas. Naquele momento, em fevereiro, de quem apresentou sintomas da Covid, a gente teve quase 40% dos respondentes apresentaram
sintomas e que testaram positivamente em torno de 10%. Né? Então, assim, é um impacto grande, que tiveram amigos ou familiares com quadros graves da Covid, em torno de 45%, e 25% dos respondentes tiveram amigos ou familiares que faleceram de Covid. Então, a gente vê que realmente a Covid impactou a vida de todos nós, né? Tanto pela ameaça da integridade física, né, da saúde mesmo, quanto pelas transformações que o distanciamento social, o ensino remoto, o trabalho remoto trouxe para as nossas vidas. E a gente confirma, então, que houve uma percepção das pessoas de um impacto na saúde mental, né, em que as pessoas vão definir que ficaram com efeitos negativos em termos de saúde mental. Então, nós tivemos que em torno de 63% dos respondentes disseram que tiveram impactos negativos em saúde mental pela Covid. É um dado muito alto de percepção, né? Um dado de percepção, tá? Volto a assinalar que não é de sinal e sintoma. Agora, queria assinalar para vocês que a gente, então, assim, que se sentiram mais tristes, muitas vezes ou sempre, nós tivemos quase 60% dos respondentes que experimentaram ansiedade ou nervosismo, 75% dos respondentes. E que tiveram ideação suicida, nós tivemos quase 11% dos respondentes. Então, a gente vê o impacto forte da pandemia nas questões da saúde mental. E aqui tem um atravessamento, e aí já vou encerrar com isso, que tem a ver quem foram os mais impactados dentro da população da UFSC. Mulheres tiveram um índice maior de impacto do que os homens, né? Pessoas que eram de gênero outros que não cisgênero, né? Também tiveram um impacto maior em termos de sofrimento psíquico. E aí, as categorias, entre as 4 categorias levantadas, as categorias mais impactadas em termos de saúde mental foram os estudantes, mais do que os docentes, mais do que os técnico-administrativos. E dentre os estudantes, os que relatam e perceberam um maior impacto, com maiores índices de depressão, de ansiedade e de ideação suicida, estiveram os estudantes de pós-graduação. Tá? Então, estes foram os mais prejudicados. Também, a gente teve uma questão aqui, que além da questão de gênero, né, que claramente aparece, também aparece a questão racial. Tá? Então, os estudantes de raça negra também relatam um maior grau de sofrimento psíquico neste processo. Então, com isso, dado ao tempo, eu vou encerrando por aqui. A UFSC, a partir desta comissão, que é o Acolhe UFSC, nós temos a nossa página que vocês podem acessar, até vou pedir depois para vocês porem lá na transmissão que está acontecendo, a página do Acolhe UFSC, para quem quiser nos acompanhar. Vou por aqui, vou pedir então para quem estiver aí fazendo a transmissão, colocar lá no link do evento, né? E a gente tem ofertado ações de acolhimento psicossocial, então nós estamos com 40 psicólogos voluntários fazendo acolhimento psicossocial, tanto individual quanto em grupo, justamente como uma ação emergencial para o enfrentamento deste aumento significativo do sofrimento nesta situação. Tá? Ali também tem outros, neste site, tem dicas de outros lugares que fazem acolhimento psicossocial nos 5 campos da UFSC. Obrigado, então. Só a última coisa, gostaria de pedir desculpas para vocês. Eu tenho um compromisso às 11 horas, não vou poder, infelizmente, ficar para o debate, Sofia.
mas depois vocês podem me mandar, vou pôr aqui meu e-mail, vocês podem me mandar as questões que eu posso responder. Obrigada, Daniela. Eu tô com um pouco de instabilidade aqui, então tô com alguns problemas, mas eu vou chamar agora a Larissa, que vai apresentar o trabalho Como Enfrentar a Pandemia, Revisão Integrativa das Estratégias para a Saúde Mental dos Trabalhadores em Saúde. Obrigada, Sofia. Bom dia, gente. Muito feliz por estar nesse encontro com vocês. Vou me apresentar rapidinho, devido ao tempo. Eu sou a Larissa, eu me formei para ser enfermeira, estou aí nesse processo. Fui residente da Saúde da Família, da UFSC, até o último ano, 2021 agora, e estou residente em Saúde Mental pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E eu vou apresentar, falar um pouquinho, na verdade, do meu trabalho de conclusão de residência, que foi como enfrentar, né, foi esse processo de como enfrentar a pandemia a partir das estratégias de saúde mental que eu encontrei em uma revisão integrativa. Então, a questão era, a partir da minha vivência enquanto residente, né, em um ano de 2020, em um centro de saúde de Florianópolis, eu experienciei esse processo do trabalhador, né, o impacto na saúde mental desse trabalhador a partir da vivência em uma pandemia, né, como linha de frente. Então, eu busquei, né, nesse trabalho estratégias que outros lugares do mundo estivessem realizando, pensando também na experiência que tive enquanto residente. Então, os objetivos eram buscar essas estratégias, né, e também observar os impactos mentais e refletir um pouco sobre a minha experiência, né. Como metodologia, a gente utilizou a abordagem qualitativa, né, e organizamos, então, um protocolo de busca, que teve coleta em setembro de 2020, com 3.337 publicações, e 30 desses trabalhos, a partir dessa retirada de duplicados, dessa leitura completa, essas 30 publicações foram que eu utilizei para os resultados, né? Então, vou falar um pouquinho, na verdade, eu queria realmente chegar e falar mais dos resultados, né? Que eu acabei utilizando de eixos para falar, né? Discutir um pouco de tudo que eu encontrei, né? E a partir disso, os eixos, né? Os 3 eixos foram estratégias de cuidados holísticos, né? E alternativos para a saúde mental. E aí, dentro deles, veio a busca do autocuidado, né? Da espiritualidade, da resiliência e das práticas integrativas complementares. E tudo isso a gente acabou realizando a partir de um grupo, né, de saúde mental que a gente fez, que a gente iniciou em 2020, a partir da pandemia, né, nesse centro de saúde. E aí a gente utilizava de práticas integrativas, né, de relaxamento, de auriculoterapia. Então, a gente utilizou desse processo, junto com a psicologia, né, então, psicologia, enfermagem, e aí a gente conversou com os profissionais, né, tentou buscar um lugar, um ambiente também que eles conseguissem, dentro do trabalho, né, se retirar um pouco daquele processo estressante que era o trabalho, né, na pandemia. E aí, a partir de autores como Silva, trouxe que a prática de altruísmo, de empatia, do ser resiliente, né, ele faz parte desse processo de organização, de flexibilidade do trabalho, para promover uma saúde de forma geral, né, do trabalhador. E aí, uma outra estratégia era de gestão de ambiência, né, a gestão da ambiência do trabalho, de todo o processo de trabalho, né, durante a pandemia. Então, algumas publicações traziam esse espaço terapêutico e de ambiência. Quanto mais a gente fortalecesse ele, os profissionais se sentiriam melhor, além da busca, claro, pela segurança, né, com o uso de equipamentos de proteção individual, né, mas principalmente um lugar de acolhida também, né, e aí isso foi experimentado também dentro do centro de saúde que eu trabalhava, onde a gente buscou
sair um pouco daquele modelo mais hospitalocêntrico, assim, né, de muitas, né, as paredes muito brancas, então a gente utilizou de plantas, né, em um espaço fora que tinha um banco, um local para descanso, que tinha o distanciamento, né, só uma pessoa poderia ficar lá, mas que a gente tentou promover isso, né, dentro desses espaços para que saísse um pouco daquele movimento do trabalho que estava difícil para todos, assim. E aí, isso também eu observei dentro das publicações, né. E também uma outra estratégia dentro desse eixo, né, que eu encontrei, foi o apoio psicossocial, né, tanto institucional quanto comunitário. E aí tem a questão do apoio individual e em grupo, né, principalmente apoio de pares, né, mas também encontrei uma outra poucas publicações, mas que traziam esse processo de evitação, de evitar, de se recusar ao risco, né? Que está muito intrínseco na sociedade, pelas normas, né? Pelos saberes moralizantes que sempre utilizam-se das causas individuais, né? Em detrimento desses sentimentos pessoais. Então, é aquele processo da pessoa não poder sofrer, né? Não poder viver todo o seu estresse e tentar entender ele, né? Então, havia locais, né, fora do Brasil também, né, a partir das publicações, que estavam vivendo a mesma situação, né, que as pessoas continuavam pensando que, bom, eu vou evitar esse processo, vou evitar sentir a dor, mas mesmo assim é muito difícil, né, vou evitar vivenciar todos os impactos que a gente observa, né, de saúde mental. Então, foi um pouco isso que eu trouxe de estratégias, e aí isso contribuiu muito para o processo durante o meu trabalho também, né? Mas principalmente para reoxigenar todo o processo, né? A atuação e esses enfrentamentos, pensando em formas de enfrentar não só a pandemia, mas todo o processo de saúde mental do trabalhador, né? E algumas limitações foram as questões de escassez da literatura, né? Principalmente literatura brasileira, que aqui eu acabei, eu não trouxe todas as bases, né? Mas foram principalmente utilizados de escritores em bases internacionais, né? E poucos artigos, publicações em português, então a gente consegue perceber dificuldades, né, a gente tem as dificuldades em não ter publicações, não se falar muito de formas de enfrentar, né, muitos artigos tinham de impactos, com certeza, e não se pode perder de vista, né, a gente observar esses impactos, mas eu tinha essa proposta de buscar formas também de enfrentamento para que isso fosse utilizado no meu trabalho, e também como forma dessa publicação ser utilizada, né, por outras pessoas a partir da revisão. Eu acho que é isso, não sei se eu tenho um tempinho ainda. Sofia, falei rápido demais. Obrigada, Larissa. Eu vou chamar, então, agora a próxima apresentadora, né, que vai ser a Diana. Ela vai trazer o trabalho Impactos da Pandemia do Covid-19 na Satisfação Sexual de Adultos. Obrigada, Sofia. Comigo também vai apresentar a Paula e a Stephanie. Oi, bom dia. Meu nome é Paula, né? Eu sou estudante de psicologia na UFSC, assim como a Diana e a Stephanie que estão aqui com a gente. E nosso trabalho, né, é sobre os impactos da pandemia do Covid-19 na satisfação sexual de adultos. E aí, para isso, a gente utilizou um conceito multifatorial de satisfação sexual, que é entendido pela OMS, que traz fatores individuais, relacionais, coletivos, sociais, né, e culturais, englobando, então, scripts sexuais, representações sociais e questões de gênero nesse conceito. Então, como o conceito é multifatorial, os impactos também são multifatoriais, né? E aí, nessa pesquisa, a gente buscou entender de uma forma mais global esse conceito. E os grandes fatores de impactos na satisfação sexual de adultos da pandemia foram fatores psicológicos e ambientais.
Então, os fatores psicológicos, englobando o estresse vivido na pandemia, né, a ansiedade, a depressão, e os fatores ambientais relacionados ao isolamento social que a gente viveu. Então, as pessoas foram impactadas de formas diferentes, casais que estavam isolados juntos ou separados, solteiros, tiveram impactos diferentes na sua satisfação. Pesquisas anteriores, realizadas lá nos Estados Unidos, identificaram que casais que diversificaram suas práticas sexuais durante a pandemia tiveram uma satisfação sexual elevada, e as pessoas que tiveram que se satisfazer sexualmente a partir da internet, como pornografia ou aqueles web dates, né, com videochamada, tiveram a satisfação sexual diminuída nesse momento. Então, nessa pesquisa, a gente buscou entender a satisfação sexual na pandemia, porque tinham poucos estudos, entendendo os aspectos psicológicos envolvidos nessa situação, sem querer individualizar o problema e medicalizá-lo. Para isso, a gente elaborou um instrumento psicométrico baseado em um outro instrumento já existente, a NSSS, e a gente retirou uma das dimensões que tinham nele, que era a dimensão relacional, para que a gente pudesse incluir pessoas solteiras e virgens nesse estudo. Para isso, a gente fez 15 itens, e aí as pessoas tinham que responder pensando no antes da pandemia e durante a pandemia, respondendo de nada satisfeito a totalmente satisfeito. A gente também incluiu itens relacionados com a satisfação emocional dessas pessoas, frequência sexual e questões sociodemográficas, para conseguir enriquecer nossas análises, não tinham fins psicométricos. E a gente recebeu 427 respostas, a população foi majoritariamente feminina, né, mulheres cis, de raça branca, héteros e bissexuais, em relacionamentos, foram só 35% solteiros, e a gente utilizou estatística descritiva e teste T para nossa análise dos dados. A respeito dos resultados, a gente percebeu um decréscimo na satisfação sexual de forma... Ai, Stephanie. De forma geral na população. Além disso, outro... Você pode falar agora, Stephanie? Tá, eu vou prosseguindo. Outro fator que foi levado em consideração, que a gente percebeu como uma peculiaridade nos dados, é a respeito do tipo de relacionamento que essas pessoas estavam vivendo. Então, por exemplo, pessoas que estavam em relacionamento como relacionamentos sérios, casados, eles sentiram menos esse impacto na satisfação sexual, ou eles nem sentiram impacto algum. Alguns dos fatores que a gente cogitou que pudesse ser levado a esse não impacto ou baixo impacto é o fato de que por essa pesquisa ter sido realizada em novembro, imagina-se que aquelas pessoas já teriam se acostumado com as dinâmicas de estar vivendo em casal, mas também a possibilidade de que naquele momento aqueles casais que não estavam mais conseguindo manter esse relacionamento já teriam se divorciado, já teriam terminado, na impossibilidade de manter uma relação durante esse período. Além disso, um fator que também acabou chamando bastante nossa atenção foi a respeito da frequência sexual relacionado a relacionamentos sexuais, né, relações sexuais. Foi algo que a gente tentou dar bastante atenção na hora da construção do instrumento para que não houvesse um viés das pessoas que estivessem respondendo, na esperança de que a gente quisesse saber exclusivamente sobre relações sexuais. Então, a gente tentou usar mais questões como sexo ou atividades sexuais. No entanto, uma coisa que foi percebida é que aquelas pessoas que puderam aumentar a sua frequência sexual, eles se sentiram mais satisfeitos por esse período, então a satisfação sexual deles aumentou durante a pandemia, enquanto a maioria das pessoas que responderam tiveram esse decréscimo. O que fez a gente pensar a respeito daquilo que está na literatura e dos dados que a gente encontrou foi como existe essa correlação e existe uma construção social entre as pessoas do que seria a satisfação sexual e o que seria sexo. Então, entende-se como mais sexo, entre aspas, a relação sexual, a díade sexual, até muitas vezes entendida como bem heteronormativa,
mas também aquilo que é entendido como mais normativo também é mais satisfatório para relações. Acabou que isso também foi um fator que a gente levou em consideração quando foi pensado a respeito de como casais acabavam estando mais satisfeitos durante a pandemia, visto que eles puderam ter mais relações sexuais durante esse período. Outro fator que também está relacionado com a frequência sexual é o fato de que tanto homens cis quanto mulheres cis, que acabaram sendo majoritariamente quem respondeu o nosso questionário, eles tiveram um impacto, o mesmo grau de impacto quando eles diminuíram a frequência de sexo. Então, ambos sentiram 11,6 pontos de diminuição na média, fazendo a gente pensar tanto pelo fato de que existem literaturas que falam que as mulheres se importam menos com o sexo, mas também aquelas que dizem que tanto para homens quanto para mulheres a relação sexual é um fator importante para que possa ser atingido a satisfação sexual. Mas agora, quando a gente olha exclusivamente para os homens cis e para as mulheres cis, de uma forma generalizada, os homens eles foram mais impactados, o que pode ser relacionado com o fator de que o sexo ele tem outra conotação para homens e para mulher, né? O que seria sexo para homens e o que seria sexo para mulheres, mas também o fato de que mais da metade da população de homens que responderam ao nosso questionário, eles eram solteiros, eles estavam solteiros na época, enquanto apenas 27% das mulheres cis que responderam, elas estavam solteiras, sendo que o grupo mais afetado com relação a relacionamentos foram os dos solteiros. Então, assim, pegando todos os resultados e tudo que a gente conseguiu nessa nossa pesquisa, nesse trabalho que foi realizado, a gente percebeu tanto que o contexto, a questão social, a saúde, de forma generalizada, ela acaba sendo um fator importante para a gente considerar a satisfação sexual da população, mas também a satisfação sexual ela é um fator importante para a gente considerar a saúde, tanto mental quanto a saúde geral da população. Nesse caso, é importante que isso seja levado em consideração, seja estudado, seja repensado e não exclusivamente pensado como algo biologicista ou fisiológico, né? Então, quando vai se buscar alguma ajuda referente a esses fatores que dizem respeito à vida sexual, não seja só levar em consideração questões biológicas, no sentido de impotências ou alta libido, mas também que questões contextuais e, por exemplo, no caso da nossa pesquisa, a pandemia, que é um fator que afetou todos nós, também seja levado em consideração. É isso. Oi, gente, bom dia. Estão me escutando bem? Tá, eu ia passar uma apresentação, só que a internet ela tá bem lenta, então eu só vou usar ela como guia aqui e vou falar. Meu nome é Leoni, eu sou estudante de psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Antes de iniciar, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele escura, estou utilizando óculos, um piercing no septo, meus cabelos são castanhos e estão presos, e eu tô com uma blusa azul com algumas flores rosas. E aqui no fundo é uma parede de tijolo. Bom, o tema da nossa apresentação é interdisciplinaridade na promoção da saúde mental de famílias nas mídias sociais em um projeto de extensão no sul do Brasil. Como a maioria de nós sabe, né, e passou também, durante a pandemia, as relações familiares intensificaram-se. Então, o convívio também aumentou. E com o aumento desse convívio, aumentaram as tensões e os conflitos. Então, tensões e conflitos que não tinham anteriormente surgiram e os que já tinham foram intensificados, acentuaram-se, né? E com esse aumento desse convívio, dessa tensão familiar, houve o aumento também da violência familiar, o aumento dos transtornos mentais e do sofrimento psíquico. Já no início da pandemia, nós já tínhamos dados de aumento de depressão, ansiedade. Sendo assim, as mídias sociais, elas foram e ainda são muito acessadas, mas principalmente no início elas foram mais acessadas, né? E elas vêm também, para além da diversão, enfim,
da distração, ela vem como uma forma prática e efetiva de facilitar a interação, no caso do nosso projeto, com o público-alvo. E tratando também de assuntos muito importantes, como a saúde mental. Desculpa, estava olhando o chat, acho que era alguma coisa importante. Como a saúde mental, a violência intrafamiliar e outros assuntos, né, que são relacionados com esses dois temas. Bom, como objetivo, né, nós temos relatar a experiência de um projeto de extensão, que é esse projeto que foi citado, com a produção de conteúdo sobre a promoção de saúde mental das famílias na mídia do Instagram, que é a mídia que nós utilizamos para a produção de posts e a produção de material do projeto, durante a pandemia de Covid-19. Enfim, o projeto ele é formado de estudantes de vários cursos, farmácia, nutrição, psicologia, enfermagem, e para desenvolver os posts, nós utilizamos materiais científicos, então artigos, cartilhas do Ministério da Saúde, e nós nos reunimos, né, quinzenalmente, para a discussão desse material e para as propostas, né, de como serão os posts, né, ao longo das semanas e do mês. As reuniões ela tem como objetivo essa discussão e essa junção dos estudantes de vários cursos para a gente ter uma perspectiva multiprofissional. Bom, a realização das reuniões, né, interdisciplinares, elas têm trocas de ideias, discussões de caso. Então, é um grande aprendizado nesse quesito para nós que somos estudantes, e na maioria das vezes a gente não tem essa interdisciplinaridade na graduação. Então, a gente aprende na prática, e por isso que às vezes a relação entre os profissionais é muito truncada, né? No nosso caso, nós já estamos tendo. Bom, a utilização do Instagram com a produção de posts e lives é um dos resultados, né, desse projeto, e o compartilhamento de informações sobre os temas já citados. Com esse conteúdo, porque o projeto ainda está em andamento, a página vem crescendo, ganhando seguidores e, consequentemente, vai aumentando a divulgação e alcançando mais pessoas. Enfim, a equipe ela é composta por professores e estudantes, né? E ela visa também, além de alcançar o público-alvo, contribuir para a formação dos futuros profissionais, para que nós, né, quando chegarmos até mesmo aos estágios já, né, tenhamos uma abordagem humanizada, que seja mais atenta, né, às especificidades de cada paciente e que consiga acessar, de fato, a rede dos profissionais que nos cercam. E também preparar, né, preparando para nós, estudantes, possamos atuar no trabalho interdisciplinar. Enfim, esse é o fim da apresentação, mas, para além disso, a gente sabe que as redes sociais não chegam em todas as pessoas, nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade, e, enfim. Só que o Instagram, atualmente, ele é uma das redes que são mais utilizadas, e o formato que ele permite que alcance mais pessoas, porque ele permite colocar cards e imagens que são mais atrativas, com pouco texto e objetivo, e isso facilita com que as pessoas tenham interesse em ler, né? A gente sabe que quando o texto é muito grande, muitas pessoas passam batido. E o Instagram também ele serve como um guarda-chuva, porque através do Instagram tu consegue encaminhar para o WhatsApp os links, e algumas pessoas acessam mais pessoas também, e para o Facebook, através dos stories, que também chegam em 3 redes diferentes, tendo mais possibilidade de acessar mais pessoas. A gente sabe que não é o ideal, mas é o que é possível, e é o que é a mídia que está acessando mais pessoas atualmente. E acho que é isso, gente. Acho que está sobrando um tempinho aí. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, enfim. Vou aguardar aqui. Acho que a moderadora caiu. Enfim, caso vocês não queiram perguntar nada, a gente pode passar para a próxima pessoa que vai apresentar. Obrigada.
Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Se puderem me dar um retorno aqui no chat primeiro. Ah, sim, que bom. Então, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Vivian. Eu vou apresentar um trabalho, né? Um resumo expandido, na verdade, cujo título é Notas Psicanalíticas sobre a Elaboração do Luto em Tempos da Pandemia do Covid-19. Esse resumo expandido ele foi escrito por mim, por um colega meu, André Dantas, que inclusive está apresentando um outro trabalho nosso em outra sala, e a professora Gesiane Amaral Gonçalves. Esse resumo expandido, ele se originou de um projeto de extensão que é orientado pela professora Gesiane, né? É um projeto de extensão vinculado à Universidade do Estado de Minas Gerais, né, da UENG. Eu falo aqui de Divinópolis, né, que é a unidade de Divinópolis da UENG, Centro-Oeste Mineiro, e esse projeto, né, de extensão, cujo a Gesiane orienta, ele chama Plantão Psicológico Online, Acolhimento e Plantão Psicológico Online, Acolhimento e Prevenção, né? Então, é uma proposta de oferecer, né, acolhimento psicológico a toda a comunidade, ele é aberto, a gente teve uma fase de focar mais em atendimento de estudantes, aqui de universidades próximas também, mas a gente abriu para toda a comunidade, e o interessante é que a gente ouviu, né, atendeu pessoas de outros estados, né, não só aqui de Minas Gerais, o online nos oferece isso, né, tem esse benefício. Então, na nossa prática clínica, né, nas nossas supervisões, sempre orientadas pela Gesiane, a gente estava sempre em contato com a questão do luto, né, e da morte que se impôs aí à coletividade. Só ressaltando, né, que o nosso projeto ele foi pautado pela orientação psicanalítica, né, e na psicanálise, por metodologia, a gente considera, né, que a evolução da prática clínica, ela acontece concomitantemente, né, com o estudo teórico, e o estudo teórico avança a partir da clínica, né, então há aí uma indissociabilidade entre prática e teoria, e foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse estudo expandido, né, esse resumo expandido. Inicialmente, né, a gente fez, né, no texto um paralelo com o texto do Freud, né, Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, que ele escreveu em 1915, que era, né, estava em plena Primeira Guerra Mundial, e nesse texto Freud vai falar sobre o rechaço da morte, né, como que o sujeito recalca a ideia da morte para sobreviver, né, então ele vai dizer que a Primeira Guerra Mundial trouxe grandes mal-estares, né, assim, grande incômodo, e um processo de um desencantamento, assim, né, e também de um incômodo muito grande no sentido de ficar em casa, né? Ele vai trazer a consideração, né? Eu vou abrir aspas aqui para a fala dele, que os sujeitos ficaram desorientados na sua capacidade de fazer, né? Ou seja, não tinham o que fazer, né? Ele traz com relação às pessoas que, ao contrário dos soldados, não pegaram em armas, né? Ficaram em casa. E aí a gente fez um paralelo com a pandemia do Covid-19, porque a pandemia foi estampada em muitas manchetes como uma guerra, né? Assim, vários representantes políticos e representantes da saúde apontaram assim, né? Então, estratégias contra a guerra da Covid-19, né? Como vencer essa guerra? Então, a Covid foi estampada muito como essa guerra, né? E ao contrário, né, lá do contexto de Freud, em que vários iam, né, para a linha de frente, para os soldados, né, iam para a luta, atualmente, né, a nossa arma é ficar em casa, né, então a minoria foram para a linha de frente, né, a minoria no sentido dos profissionais de saúde, né, então, claro, né, não se trata de uma comparação de sofrimentos, né, mas inverteu-se um pouco, né, as proporções, a gente teve aí, né, inclusive uma sobrecarga muito grande dos profissionais de saúde, como a gente já viu aí em outros trabalhos apresentados, mas, né, para a maioria da população, a estratégia de guerra é exatamente ficar obstruído na sua capacidade de fazer, né, que é ficar limitado em casa, né, que é se limitar a ficar em casa, que é não sair, né, então essa questão do afastamento social, então a gente percebe que a nossa arma foi essa, né, é um deixar de fazer com o outro social para fazer pelo outro social, ficando em casa,
né? E isso, né, trouxe aí muitas mudanças, né, muitas perdas, assim, da rotina anterior e, claro, né, infelizmente, perdas de mais de 500 mil de vidas, né, só aqui no Brasil. Além, né, desse mal-estar de lutar parado, né, assim, de contribuir ficando em casa, né, dessa passividade angustiante, a gente escutou um outro ponto né, que a gente conseguiu relacionar com esse texto de Freud, que é a questão do mal-estar no sentido de uma contradição, né? Lá em 1915, né, quando Freud escreveu aquele texto, ele trouxe um mal-estar no sentido de que estava assim, alta muito uma valorização moral, né, civilizatória, né, da civilização, dos bens, né, dos bons costumes, e aí, claro que não de repente, né, por motivos aí de poder, enfim, políticos, econômicos, meio que, né, toda aquela valorização da moral deu lugar à barbárie, né, então, assim, uma contradição muito grande, né, com essa ideia de que a gente recalca a ideia, né, a morte para sobreviver, né, e com o desenvolvimento científico, né, tecnológico muito avançado, né, a gente traçou a hipótese no sentido dessa contradição voltando, mas agora no sentido de, assim, a tecnologia avançou tanto, a ciência avançou tanto, já não teria que ter sido suficiente para afastar essa ideia de morte de uma vez, né, assim, então, porque agora o nosso inimigo é um vírus, né? Então é algo biológico, é algo que talvez, né, a sociedade já esperava que a ciência tivesse evoluído bastante para evitar esse tipo de, de perigo, né? Que ele se impôs da maneira que foi, né? Então, eu acho que isso também faz a gente questionar um pouquinho que tipo de avanço tecnológico e de valorização tecnológica que realmente a gente tem tido, né? Não sei se valorizar, né? Se tem se valorizado tanto a ciência como a tecnologia e se elas são a mesma coisa, assim, acho que cabe um pouco essa discussão também, né? Mas aí, a partir disso, né, com tanto luto, né, com tantas perdas, a gente percebeu que novas formas de sofrimento psíquico emergiram, assim, né? O luto, ele envolve um trabalho, né? Tal como Freud colocou em outro texto dele, Luto e Melancolia, um texto também escrito em 1915. E nesse trabalho, Freud vai trazer essa questão nesse texto Freud, ele vai trazer o luto como um trabalho, porque ele exige um desprendimento, né? Assim, então, quando um ente querido morre, né, a libido direcionada àquele objeto, aquela pessoa vai ter que ser reinvestida em outro objeto. E isso não é simples, né? Isso exige um trabalho, inclusive, né, que envolve a resolução de uma oscilação entre presença e ausência desse objeto, né? Então, antes a pessoa estava aqui, agora de repente não está mais, né? E essa oscilação a passagem dessa oscilação ausência-presença do objeto tem sido ainda dificultada ainda mais por conta da falta de rituais fúnebres, né? Da falta de velório, enfim, e isso fica muito estampado com o incômodo, né, que a gente escuta das pessoas, né, que a gente escutou nos nossos atendimentos, dos sacos pretos, né, dessa questão de perder um ente querido e ele ser enterrado num saco preto, né, assim, quase que uniformizados, né, em sacos pretos. E então isso é algo que tem dificultado muito, né. O tempo é pouco, então eu, né, trouxe até algumas outras referências sobre isso, mas vou ver se eu consigo trazer depois na discussão, se houver possibilidade. Mas outra, né, para finalizar já, outra situação é a perda, além da perda de pessoas, né, a perda de rotina, né, a perda de estabilidade, perda de emprego, né? Então, assim, são perdas que ainda não se sabe bem o que perdeu, não sabe o que vai voltar agora com a vacinação, né, com a regularização das coisas. Então, fica ainda mais difícil, né, reinvestir a libido em outros objetos, porque nessa área, né, das coisas, do trabalho, da rotina, não se sabe exatamente muito bem ainda o que se perdeu, né? Então, assim, fica como no ar, né? Então, o que a gente tem escutado é muita angústia, é um pouco dessa libido suspensa no ar, e quando não suspensa, ela recai sobre os próprios sujeitos pela falta de objetos, né? Assim, no qual ser reinvestida, né? Ou por essa dificuldade de elaboração do luto como um todo. Né? Então, o que a gente apontou,
né, para finalizar, é a necessidade dos profissionais, né, da promoção de saúde mental, estarem atentos a essas novas, né, modalidades de sofrimento, né, assim, o que tem de novo na elaboração de luto, com as especificidades das perdas da Covid-19, né? E aí, nesse sentido, o nosso projeto ele vem para isso, né? Para ser um espaço de escuta, de acolhida, para escutar, né, dos sujeitos o que eles estão entendendo como perdas e para que eles possam falar disso, né? Então, é um pouco disso. Me perdoem se eu excedi o tempo, que eu não consegui acompanhar aqui. Muito obrigada. Fica aberta aí as perguntas. Bom dia, gente. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, então vou substituir a Sofia aqui na moderação. Obrigada pela fala, Vivian. Agora vai ser o trabalho da Jordana, que é o atendimento começa no Alô, proposta de reabilitação psicossocial do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas do município de Ponta Grossa, PR, durante a pandemia de Covid. Olá, bom dia. Eu sou a Jordana, sou assistente social formada pela Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa e no momento estou atuando como residente no programa de saúde mental aqui também pela UEPG. Esse resumo expandido foi escrito por mim, pelo meu colega Pedro, que também está aqui presente nessa sala, e esse vai ser um relato, na verdade, de experiência de nós como residentes dentro do CAPS Álcool e Drogas aqui do município, e vai abordar como tema principal o teleatendimento ou o contato telefônico como uma proposta de reabilitação psicossocial durante a pandemia da Covid-19. Então, nesse contexto de pandemia, muitos desafios estão sendo enfrentados ainda, né? E as equipes precisaram tomar algumas medidas, né, devido aos decretos que foram obrigatórios, e um deles foi o isolamento social. Que esse isolamento social, o distanciamento social, ele interferiu diretamente na principal identidade do CAPS aqui da cidade, que é o atendimento em grupo ou os atendimentos e atividades voltadas para o coletivo. Então, assim, interferiu e as equipes ficaram, tá aí agora, o que a gente vai fazer? E quando a gente chegou como residente no CAPS, foi esse ano que a gente entrou, né? A gente se deparou com o pessoal assim, com novas estratégias, e uma delas foi o teleatendimento. E o teleatendimento foi a estratégia, o recurso, né, que a equipe encontrou para reduzir o risco de contaminação e a propagação da doença, né? Porém, né, foi identificado que alguns perfis de adesão a esse tipo de atendimento, né? Alguns pacientes, eles aderiram a essa proposta devido à sua rotina de vida, né, por conta de trabalho, ou até mesmo algumas mulheres que são mães e o CAPS é longe da sua casa e precisa de deslocamento, então elas conseguiram pela primeira vez aderir o atendimento à sua rotina diária. Teve os pacientes que eles não aderiram à proposta por conta que não se sentiram confortáveis mesmo, que às vezes estavam lá fazendo o atendimento telefônico e no fundo estava lá o irmão, a mãe, que ficava falando no fundo, então não se sentiram confortáveis e não aderiram à proposta. Os que não conseguiram porque não tinham um aparelho telefônico, e o outro perfil foi que a gente entrava em contato telefônico com as famílias, porque não conseguia acesso com os pacientes, então a gente voltou para as famílias. Pensando, né, na questão da reabilitação psicossocial, né, a reabilitação psicossocial busca, né, atingir esse paciente na sua singularidade dentro da totalidade ali do seu convívio,
dentro da comunidade e facilitar a vida, né, dessas pessoas que têm algum tipo de limitação e melhorar essa autonomia deles, né? Então a gente ficou, será que esse contato telefônico, esse atendimento telefônico atingiu totalmente esses pacientes, né? Então, logo, pensar como o teleatendimento como uma proposta aqui no serviço do CAPS de Ponta Grossa é algo que ainda precisa ser planejado e vai depender muito do perfil dos pacientes, né? Como eu relatei antes em relação à adesão. Né? E tendo em vista a questão da pandemia, esse foi o modo que a equipe encontrou de estar assistindo os seus pacientes para que eles não ficassem desamparados de alguma forma. Claro que existiram outras estratégias, mas o contato telefônico foi o que mais aconteceu dentro do serviço durante, né, que os atendimentos presenciais não estavam podendo acontecer. Então, existia toda uma agenda que a equipe se organizava, só que ainda existia outra dificuldade, que era a questão que no serviço tinha apenas 2 linhas telefônicas, e profissionais, mais os residentes que estavam atuando lá dentro. Então, assim, existiram várias dificuldades, mas a gente conseguiu manter esses pacientes, né, assistidos durante esse período que não foi possível ter essas atividades coletivas. Muito obrigada. Acho que é isso. Muito obrigada, Jordana. Então, o próximo é o Pedro. O trabalho dele se chama Potencialidades e Desafios da Visita Domiciliar como Estratégia de Cuidado em Tempos de Pandemia, um relato de experiência. Bom dia, Pedro. Você é a palavra. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Me chamo Pedro, sou psicólogo, atualmente residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental em Ponta Grossa. E hoje eu trago um relato de experiência, né, contando aí de um outro dispositivo clínico que a gente utilizou no CAPS-AD, para tentar auxiliar aí na manutenção dos projetos terapêuticos singulares dos usuários, né? A visita domiciliar, ela é uma estratégia conhecida já nos CAPS, mas a gente percebeu que teve que fazer adequações para que fosse possível realizar a visita no cenário da pandemia. E é isso que eu venho apresentar aqui hoje, né? Então, esse trabalho aí é feito também pela Jordana Gabriela Murmel, minha colega, que apresentou agora há pouco, a Silvana Cristina Santi Cavalli, também uma profissional do CAPS-AD, e a Lisley Terezinha Prels, que é a nossa coordenadora do programa de residência. Bom, como objetivo, então, a gente pretendeu analisar aí as potencialidades e os desafios da visita domiciliar durante a pandemia de coronavírus, né? Então, é um relato de experiência aí nosso, dos residentes e também dos trabalhadores do CAPS-AD de Ponta Grossa. Para contextualizar um pouco para vocês, Ponta Grossa é um município que possui mais ou menos 350 mil habitantes, fica aí a 120 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. E a gente conta com uma RAPS, né, com equipamentos aí de saúde como o CAPS 2, o CAPS-AD, tipo 2 também, o CAPS Infanto-Juvenil e um ambulatório de saúde mental. Então, pensando aí na pandemia, né, do coronavírus, ocorreu um impacto sanitário em diversos setores aí sociais, né, que impactou diversos setores sociais, e aí o distanciamento social foi essa medida de proteção aí contra o coronavírus, que foi a principal medida, né, antes da fabricação das vacinas, e isso exigiu dos profissionais a elaboração de outras estratégias de cuidado condizentes com esse contexto, né. Como a Jordana comentou no trabalho anterior, aí o teleatendimento foi uma estratégia utilizada e a visita domiciliar também foi uma outra estratégia muito potente nesse contexto, né? O isolamento social, então, né, embora ele esteja embasado cientificamente para a prevenção do contágio da Covid, ele pode impactar, né, na saúde mental das pessoas
e ocasionar sintomas psicológicos, agravamentos de transtornos mentais já pré-existentes, e também o aumento aí do uso de substâncias psicoativas, né? De acordo lá com o Centro de Estudos e Recomendações e Orientações em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19, né? Documentos importantes foram feitos pela Fiocruz durante a pandemia, e essas referências estão lá. Então, nos CAPs, né, a gente realizava sempre, prioritariamente, aí, espaços coletivos de atuação, de cuidado, como grupos, assembleias, reunião de equipe, né, e aí foi um grande desafio para as equipes mudarem esse modo de atuação, e a gente percebe, então, que grande parte do público atendido pelos CAPs possui já um sofrimento mental, está em situação de vulnerabilidade social, com dificuldades no acesso à moradia de qualidade, a vínculos familiares fragilizados ou rompidos, dificuldade no acesso à renda, emprego, dentre outros aspectos, né, que necessitam de um cuidado semi-intensivo e intensivo. Então, na medida que os teleatendimentos não estavam dando conta aí da construção desse projeto terapêutico singular e de um cuidado efetivo, qualificado, a gente utilizava a estratégia da visita para dar continuidade aos PTS. No CAPS-AD, aqui a gente observou, né, aumento aí dos casos considerados leves, né, com o uso de substâncias psicoativas sem prejuízos psicossociais durante a pandemia, e também agudização dos casos graves, com aumento do uso de substâncias considerável. Além disso, também a gente percebeu bastante as queixas aí por dificuldade no acesso ao trabalho e renda, né, aumentarem. Então, segundo Amaro, no livro lá, Visita Domiciliar, Guia para uma Abordagem Complexa, de 2007, né, ela, contando um pouco sobre como é a visita domiciliar, ela diz que é uma prática profissional investigativa de atendimento que pode ser feita por um ou mais profissionais no meio social e familiar do usuário, né, envolve observação da localidade, entrevista, relato oral. E ela diz que as vantagens é que permite captar os fragmentos do cotidiano e facilita na compreensão das dificuldades das famílias, favorecendo a confiança e o fortalecimento de aspectos eminentemente humanos das relações entre técnicos e usuários, né? Então fortalece bastante o vínculo aí entre técnicos e usuários. E a desvantagem é que a ausência do controle do profissional no que ocorre durante a visita, né? Devido à imprevisibilidade do cotidiano, porque se trata aí de um setting dinâmico, né? Não é o setting do serviço. E aí a pandemia, então, exigiu a adequação da metodologia das visitas, né? A gente realizava as visitas, então, com a paramentação adequada, né? Com um número reduzido de profissionais, então a gente sempre escolhia a dedos aí quem ia, quem ficava, né? Sem adentrar na casa das pessoas. E aí, quando possível, a gente também marcava as visitas com antecedência, para a família se preparar, né, com os cuidados necessários de máscara, distanciamento social, dentre outros cuidados. A partir disso, a gente conseguiu controlar um pouco a imprevisibilidade do cotidiano, né, destacado por Amaro. E a gente também selecionava aí, a dedo, assim, né, os usuários que precisavam desta visita, deste contato social mais próximo, e que era realmente necessário. E aí as vantagens que a gente viu frente à pandemia, né, que a equipe auxiliou na orientação quanto à pandemia do coronavírus, né. Muitos usuários tinham dúvidas, não sabiam o que fazer, não sabiam como que estava o funcionamento dos outros serviços da rede, e a equipe pôde auxiliar e prestar orientações. A gente prestou cuidados em domicílios com a medicação assistida, né, de usuários que geralmente faziam essa medicação no CAPS. Demos continuidade ao PTS, como eu já disse, com a aproximação da realidade dos usuários e maior vinculação, e também a gente percebeu assim, uma articulação maior com o território, né? Porque a gente estava mais no território, então a gente não tinha mais uma reunião para matriciamento, para discutir comunidade básica. A gente ia, visitava o usuário, já passava na UBS, já passava no CRAS para discutir com a equipe mínima lá de referência desses serviços, e a gente percebeu que a gente estava mais inserido no território, né? E aí, como efeito inesperado, então, serviu como atenuante da sensação de isolamento emocional e de privação de liberdade de alguns usuários. E aí as desvantagens, né, frente à pandemia, é algo aí que já está nas entrelinhas desse trabalho, né, uma estratégia individual de cuidado, né, então a gente visita uma família por vez, e aí a intervenção voltou para um caso de cada vez. Isso dificulta, né, a ampliação dessa estratégia para um grande grupo, como eram as estratégias utilizadas antes da pandemia.
Então, a gente conclui, né, que no período pandêmico as visitas são muito importantes como uma estratégia de cuidado e para fortalecer o processo de reabilitação psicossocial e serviu como atenuador do sofrimento em decorrência da pandemia para alguns usuários. Porém, ela deve estar alinhada também com outras estratégias de cuidado. É isso, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Então, a gente teria ainda mais 3 trabalhos hoje para apresentar, que é do James, da Daiane e da Rafaela. Eles não estão aqui na sala, me falaram que pode ser porque a sala estava cheia, não conseguiram entrar. Então, se eles estiverem assistindo e quiserem, podem entrar. Mas acho que a gente pode ir já começando o debate, então. Então, a gente teve vários trabalhos aqui. Acho que todo mundo vai entrar na tela agora, né? Então, muito obrigada, pessoal, por apresentarem os trabalhos. Está faltando ainda aqui a Diana, a Jordana. Então, somos nós. Então, gente, muito obrigada pelos trabalhos. E parabéns. Queria começar, então, uma pergunta disparadora, assim, aqui para o nosso debate, para todo mundo. Mas estamos recebendo também perguntas pelo chat e pelo privado da pergunta. Então, quem está assistindo quiser pode mandar. Pode mandar especificamente para cada um dos apresentadores ou pode mandar geral para todo mundo também. Mas vou começar aqui com uma pergunta geral aqui para vocês. Esse eixo aqui, né, todos os trabalhos eles estão falando dos impactos da pandemia, né? Mas a gente está falando de fenômenos humanos que sempre existiram, né? Sexualidade, luto, relações sociais, cuidado. Então, o que eu queria perguntar primeiro para vocês é o que vocês acham que tem de próprio, que tem de singular, de estar vivendo isso agora na pandemia? Essas coisas, a sexualidade, o luto, as relações sociais, o cuidado. E o que dá para a gente dizer que não é um fenômeno novo, mas é do fenômeno humano mesmo, dessas questões que se repetem historicamente, para a gente tentar pensar esse atravessamento, né, de todos os trabalhos de vocês. Quem quiser pode começar. Vou começar, então, vocês estão me escutando? Então, né? Então, penso que com relação ao, né, ao tema que eu trouxe, que é a questão do luto, acho que nada mais humano e nada mais, né, de todos os tempos, né? Assim, realmente não há nada de novo na temática da morte, né? Aí uma condição da vida, né? Mas penso que agora nesse momento, né, de Covid, de pandemia, a especificidade que ela traz é que é difícil ignorar, né? Então a gente tem um pouco dessa postura de rechaço, né, a ideia de morte, né? Algo que não vou talvez me alongar na teoria, não vai ser muito coerente por conta do tema, mas tem essa questão de recalcar a ideia da morte mesmo, né? De afastar por ser algo realmente difícil de ser simbolizado, né? Assim, difícil ter o que dizer nesses momentos de perda, né? Principalmente de perda de uma pessoa querida. E agora, nos tempos de Covid, não há como ignorar, né? Assim, é uma imposição mesmo, né? Porque se você não perdeu alguém, você correu o risco de perder alguém, né? Alguém próximo foi internado, né? Igual a Daniela trouxe primeiro na pesquisa dela, né? Assim, é difícil alguém que não teve, né? Não conheceu alguém que morreu ou que internou ou que teve efeitos, né? Do Covid. Então, foi está sendo, né? Uma situação muito diz de uma imprevisibilidade, né? E isso é da morte, né? Assim, pode ser a qualquer momento, com qualquer um, e essa questão de ser algo que foi imposto à coletividade, né? De que foi mundialmente, foi muitas, né? Muitas e muitas vidas. Então, assim, não dá para ignorar.
Então, uma coisa particular da pandemia é isso, assim, né? O tanto que se buscou não falar sobre isso, porque é algo sobre o qual não tem muito o que dizer, né? Não há muitas palavras que deem conta desse sofrimento, e agora ele rompe, assim, de uma forma brutal, né? Assim, então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Eu ia comentar também que a partir desses fenômenos, assim, que tu traz, né, Larissa, de vida, assim, eu acho que o processo da pandemia, ele abriu muito espaço para os profissionais de saúde, né, eles foram muito reconhecidos, acho que o cuidado, assim, ele foi muito dito, mas eles eram tratados muito como heróis, assim, né, é um processo muito de você vestir uma camisa, assim, e é aquilo que você tem que fazer e lutar. E aí esse processo, quando eu fui pesquisar, eu pensei um pouco, bom, a gente não está bem também lá. Não é porque a gente está trabalhando e cuidando de pessoas e atendendo pessoas na pandemia que a gente está bem. Na verdade, a gente está muito em sofrimento, vivenciando tudo isso com as pessoas, né? É difícil não sentir. E aí, nos trabalhos, às vezes, em algumas publicações, tinha esse processo de evitar, assim. Isso foi algo que me chamou muito a atenção, o processo de evitar o sentimento, evitar se sentir mal, porque eu estou trabalhando, e aí esse processo de separação profissional e pessoal é algo que perpassa muito a saúde mental, né? E fico pensando um pouco nisso, assim, acho que para começar o debate, que vivenciamos essa pandemia como profissionais também, dentro de vários locais, e quantas vezes a gente não nos permitiu sentir, de alguma forma, todo o processo de luto das pessoas, e como que a gente poderia enfrentar tudo isso, assim, né? Que cuidados a gente teve conosco, assim. Então, foi um pouco disso do meu trabalho, um pouco disso que eu queria comentar também. Eu acho que o que a Vivian trouxe acaba também dizendo sobre o que me veio à cabeça quando você fez a pergunta, Larissa, no sentido de que esse algo da sexualidade, ele já diz sobre ela, essa importância de um contexto que permite que haja uma satisfação ou que ocasiona uma insatisfação sexual, mas no sentido de que parece que traz à tona para muitas pessoas, né? Então, o contexto ele acaba se tornando aversivo para muitas pessoas e isso acaba ainda mais trazendo à tona. Algumas das respostas, a gente também deixou um espaço para que as respostas fossem abertas, até para que tentasse ser menos só números, né? A gente pudesse ter esse contato com essas pessoas, de quem são essas pessoas. E era interessante perceber como algumas traziam... esse questionário só me fez perceber como meu casamento acabou, sabe? Então, talvez a pandemia ele só foi esse fiasco que trazia essa realidade que já existia antes, sabe? Isso da sexualidade já estava ali. A pandemia deixou muito mais clara e acesa isso que já acontecia antes dela. Engatando, né, no que a Diana já falou e pensando sobre os posts que a gente fez na página do Instagram, é como se tudo já estivesse ali, né? Essa relação conflituosa entre pais e filhos, entre companheiros, e aí a pandemia ela veio para mostrar, olha, tem que resolver isso, só que nem tudo pôde se resolver. Então houveram muitos rompimentos e muitas brigas, assim. Eu trabalho em uma papelaria, então eu consigo ver bem a relação que vai muita criança com o pai, então essa relação, quer dizer, você olha assim, isso aqui pode dar problema lá na frente, né? E a questão da educação, principalmente da relação de as crianças menores, de 8, 12 anos, com a pandemia, os pais, eles chegavam, não aguento mais, não sabendo lidar com os filhos, porque não passavam o mínimo de tempo com a criança, e eu achei muito preocupante. Porque como que tu não consegue passar um dia inteiro com teu filho? Sabe? Então, e aí a questão da saúde mental, que daí tu consegue ver, assim, o pai que ele tá um pouco mais preparado para lidar com o filho, e se conhece um pouco mais, e não demanda as suas coisas pro filho, e não joga não faz uma possível projeção no filho, e o pai que tá um pouco mais centrado, e consegue ter um pouco mais de visão sobre isso. Enfim, a gente sabe que não é culpabilizar ninguém,
mas a pandemia também trouxe um pouquinho de autoconhecimento para os pais e cuidadores, enfim, que não estavam tão habituados a passar um tempo com a criança, né? Aproveitando o gancho da fala das colegas, eu acho que a subjetividade é o mesmo, né? Uma subjetividade fruto do nosso tempo, aí, de uma sociedade capitalista, né? Eu comentado um pouco sobre isso na mesa de ontem à noite, mas as mazelas sociais, a desigualdade social que a gente tinha no nosso país, elas foram escancaradas, né, por meio da pandemia, e também se intensificaram por conta de um desgoverno, né, que a gente tem no governo federal. E assim, em relação ao uso de substâncias psicoativas, né, que a gente estava trabalhando aí nesse período inicial, só se intensificaram, né, porque eram meios aí de alívio do sofrimento e aumentaram. Então, o que eu vejo, assim, pensando ali na fala da Larissa, assim, é que ocorreu aí balançou tudo, assim, a estrutura ali dos serviços, né, os profissionais tiveram essa crise de identidade, tiveram que pensar novas formas de atuar e ainda lidando com todo esse sofrimento, com as mortes, né, com o luto. Então, acho que, assim, não houve grandes mudanças na subjetividade humana, mas escancarou o que já existia, sabe? Obrigada, gente. Tenho mais uma pergunta para vocês que me ocorreu agora, escutando os relatos de pesquisa, que é uma pergunta metodológica mesmo. Como que foi para vocês pesquisar na pandemia? Não pesquisar só a pandemia, mas pesquisar na pandemia. Coletar dado, escolher os sujeitos de pesquisa, entrar em contato, fazer as análises. Então, teve gente que fez pesquisa online, né? Teve gente que fez presencial. Como que foi para vocês? Vocês acham que foi diferente de fazer uma pesquisa fora desse contexto? Ou também teve uma especificidade aí que só fazia sentido fazer nessa conjuntura? Bom, no nosso caso, a gente teve a vantagem de ser uma pesquisa psicométrica, né? Então, realizar um instrumento e fazer a pesquisa toda online tem essa grande facilidade. Além disso, também acaba sendo muito mais simples você perguntar sobre sexualidade, satisfação sexual para uma pessoa que, né, não está se identificando e está bem claro que vai ser tudo completamente anônimo, do que chegar na frente dela e perguntar como é que está a vida dela sexual, se ela está transando bem, coisa e tal. Acaba sendo completamente diferente. Mas eu acho que no sentido de como é que foi a experiência pessoal, é engraçado porque, tipo, tava em novembro de 2020, então tava naquele momento tanto de que as pessoas estavam pesquisando sobre isso, quanto havia um incentivo dos professores para que houvessem pesquisa sobre esse assunto, né? Mas também tinha o baque de que já era muito pesado a gente estar vivendo a pandemia, então pesquisar mais sobre a pandemia, ter mais conteúdo e ler sobre a pandemia, tem o peso, sabe? De, tipo, não só a vida já tem ela, mas também você precisa estar lendo sobre, ouvindo pessoas falar sobre, e como é que ela está impactando. Então, nesse sentido, eu acho que acaba trazendo esse desconforto do lugar do pesquisador, sabe? Da pesquisadora. Para a gente, né, foi assim, tranquilo, entre aspas, né? Porque, assim, eu, antes de entrar na residência, eu atuei como assistente social em um CAPS infantil. Então, quando eu entrei no CAPS Drogas, já estava em um contexto pandêmico. Então, eu cheguei e me deparei com uma realidade totalmente diferente, né? Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo um relato de experiência falando sobre um instrumental que é o contato por telefone, né? Então, a gente observou um sofrimento dos profissionais que estavam, né? Quando a gente conversava com eles e ouvia os relatos do que aconteceu, né, em 2020. Então, assim, a gente via o sofrimento deles. Então,
a gente, assim, foi algo, para mim, pelo menos, foi algo que impactou chegar e ter que fazer uma pesquisa referente a esse instrumental que eu nem cogitava fazer, né, um relato de experiência sobre isso. Eu acho que a pandemia nos atravessou muito, assim, né? Porque eu estava em processo de finalizar também a residência, né? Estava no 2º ano. E aí mudou todo o contexto, assim, também de saúde da família, né? De como a gente iria trabalhar nesse processo em Florianópolis. E aí, isso me deu mais vontade de pesquisar sobre, né? Mas ainda estava muito no início e eu já tinha um projeto anterior, né? 2019 para 2020. Então, eu escolhi revisão porque foi o que eu tinha mais possibilidade, que não ia me esgotar mentalmente, né? Porque o que adianta a gente falar também? Estamos falando de saúde mental aqui, e como é que a gente está nesse processo também, né? Então, para mim, foi o que iria facilitar, era uma revisão, eu conseguia estudar também e queria saber muito mais desse processo para me auxiliar na prática, né? Acabou sendo também para minha experiência enquanto trabalhadora no centro de saúde, mas também tirar um pouco daquilo que eu vivenciava lá, assim, né? E que processos que a gente viveu lá. Gostaria, com certeza, de ter feito a pesquisa a campo, né? Ou então online, mas todo esse processo que atravessou da pandemia, eu ia ter que iniciar tudo do zero, assim, né? O trabalho. Então, acabei optando pela revisão, que me gerou também muitos dados, né? Muitas percepções, assim. Acho que foi bem importante, de qualquer forma. Mas a gente prioriza, sei, né? Pelo menos a gente tenta priorizar, assim, um pouco da nossa saúde mental, assim, nesse processo. Eu acho que, no meu caso, né, nós não fizemos uma pesquisa propriamente dita, né, a gente trouxe um resumo expandido sobre a experiência do plantão, mas eu acho que o que eu posso contribuir é dessa questão de como fazer um atendimento online, né, porque isso ainda é algo muito novo, assim, para os psicólogos em geral, né, então isso ainda gera muitas discussões, muito debate, muitas controvérsias, opiniões diferentes, né, sobre as possibilidades e os empecilhos no fazer online, assim, no atendimento online. E do outro lado da tela, né, das pessoas que vêm procurar um atendimento sendo no formato online, também tem uma certa desconfiança no início, assim, e foi interessante, porque com o caminhar dos atendimentos, isso foi sendo remodelado, assim. As pessoas foram descobrindo como ser atendidas online e nós fomos descobrindo como atender online. Foi uma troca, assim, e acaba que é uma surpresa, porque eu acho que antes a gente ficava muito resistente a essa novidade, né? E acaba que, por ser a nossa única alternativa, ela acabou se mostrando positiva em alguns pontos, né? Assim, ela possibilitou, né, atender pessoas que estavam realmente precisando, possibilita, inclusive, esse nosso encontro aqui, né? Então, acho que essa questão do online, né, foi algo que ficou muito em alta, assim, e estava também nas nossas discussões. É realmente muito diferente, né? O nosso projeto também, ele não foi uma pesquisa, né, assim como o da Vivian. Então, como fala sobre saúde mental das famílias, né, além do conteúdo que a gente pesquisa, né, sobre o tema específico, tem o tema da pandemia junto. Então, nessa pesquisa a gente pôde ver que tem muito pouca coisa. Por mais que tenha muita gente produzindo sobre os impactos de saúde mental em crianças e adolescentes, sobre família na pandemia, ainda tem muito pouca coisa. Então, é um pouco difícil conciliar isso, porque daí tem coisas que se entrelaçam com a pandemia e tem coisas que são por causa da pandemia. E fora as questões pessoais, que a gente sabe que às vezes tu está pesquisando e tu está vivenciando aquilo em casa também. Então, tem várias questões, né? Acho que é mais isso, assim, dificuldade de encontrar alguns materiais que não tem, né? Porque a gente está vivendo isso agora. Então, de repente, daqui a um ano vai ter muito mais coisas do que tem agora. E o projeto começou esse ano, então, e ele não tem muito tempo. Então,
tem uma dificuldade, né, para encontrar alguns materiais. Foi todo mundo? Acho que dá para a gente fazer uma rodada final, então. O que eu achei muito legal do trabalho de vocês, e ouvindo agora vocês falarem também, é que parece que eles revelam aspectos que talvez não estavam tão evidentes antes de todas essas questões que vocês pesquisam, né? Então, talvez coisas que já tivessem lá, mas daí com essa mudança, esse giro de organização, a gente passa a perceber agora. Então, por exemplo, quando foi a... Deixa eu ver aqui no trabalho. Quem falou sobre a convivência dos pais com as crianças foi a Leonie, né? Acho que ela caiu. Mas ela falou sobre pais que não conseguem conviver com as crianças o dia inteiro. A Vivian falou do luto que está sempre ali à espera de ser vivido de volta pela expectativa de a gente não sabe quando outra morte vai acontecer. Então, são coisas que elas são já da dimensão desses fenômenos, mas talvez aqui, né, a pandemia revelou de outra forma, ou o próprio atendimento telefônico, né, que daí o Pedro e a Jordana falaram também mais ali da questão do cuidado e da assistência, de como a gente passa a perceber aspectos, então, do atendimento, do cuidado, que eles ficam evidentes porque a gente perde alguma coisa, seja a presença, seja o contato, ou porque a gente passa a fazer... eu não me apresentei na nossa mudança de moderação, né? Acho que teria sido importante. Também sou trabalhadora da saúde, sou psicóloga e atuo na atenção básica, mas passei muito tempo da pandemia trabalhando também na assistência social, né? Então, era um contato mais com a vulnerabilidade, né? Que a pandemia não criou, mas escancarou. Então, o que eu queria perguntar para vocês, assim, para a gente fazer essa última rodada, é o que fica de aprendizado, de coisas que vocês vão levar para o trabalho de vocês, seja dentro, seja fora da pandemia. O que fica de aprendizado dessas experiências que vocês veem agora, assim, isso qualificou meu trabalho de uma forma diferente, eu enxergo isso de uma forma diferente agora. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês e queria abrir também para vocês fazerem perguntas entre vocês. Então, nas falas de vocês, se vocês já quiserem perguntar o trabalho um do outro, não precisa ter a ver com esse assunto, né? Pode ser outras coisas. Mas a gente tem um tempinho ainda e dá tempo de fazer isso, essa troca de trabalho para trabalho também. Então, eu acho que, no meu caso, eu sou estudante, né? Eu estou no 10º período de psicologia. Então, fica muita coisa de aprendizado, assim, e fica muito... O maior aprendizado é que eu tenho muito ainda o que aprender, né? Então, assim, eu estou ainda concluindo o curso, mas esse contato clínico, assim, entendendo pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, né, no qual me incluo, porque estamos todos passando por esse momento, então achei bacana quando as meninas falaram aí, né, da gente também pensar na nossa saúde mental. O que eu penso de aprendizado maior, assim, é esse contato real com o outro, né, que é né, o centro aí da minha profissão. E eu acho que eu tive isso agora com essa prática do projeto de extensão, junto com os meus estágios clínicos, que também começaram, né, mais intensivamente esse ano, na pandemia e online, nunca atendi presencialmente, né, nem por estágio. Então, eu acho que esse contato com o sofrimento humano, a gente só consegue ter uma dimensão de como é quando a gente tem, né? Quando acontece, assim. Então, para mim, profissionalmente, né, só tem me acrescentado, assim, tem me ajudado muito, tem me incentivado muito a estudar, porque mostra a realidade da profissão, né? A realidade da profissão é se deparar com a dor do outro e saber trabalhar com isso, né? Assim, em prol da saúde mental daquela pessoa que confia na gente, né? Eu acho que essa questão da confiança, ela
está muito em voga, assim, né? Eu acho que no trabalho das meninas também, até para você responder, né? Mesmo que seja num questionário, assim, você tem que ter uma certa confiança, né? Assim, você se coloca, ele está colocando uma questão sua ali. E nos atendimentos que eu fiz, assim, isso me ensinou muito, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você escutar alguém que está confiando em você para dizer aquilo. Então, é imensurável, assim, o que eu tenho aprendido. Eu acho que eu tenho aprendido a ser psicóloga, né? Assim, aos pouquinhos, um passo de cada vez, assim, e as minhas dificuldades se apresentam muito também, né? E fica muito claro essa necessidade de autoanálise, né? Psicoterapia própria. E é basicamente isso, assim. Eu tive 2 tipos de aprendizado aí, né, durante a pandemia, um pessoal e um profissional, né? Por parte pessoal, eu aprendi o verdadeiro significado, o que significa o território e a nossa comunidade, né? Porque adoeci na pandemia, estava residindo em outra cidade, voltei para minha cidade, né? Então senti na pele assim o que é o sofrimento psíquico, o que é essa vulnerabilização, né, em decorrência da pandemia. E no aspecto profissional, eu vejo assim que a gente não tem nada fixo e estável no serviço, a gente sempre tem que estar em discussão contínua, né? Então a pandemia vem assim para estimular isso, para que a gente consiga sempre estar em diálogo com o outro, para pensar novas estratégias. E eu pude aprender com outras estratégias de cuidado, né? Diferentes aí, como por exemplo o teleatendimento, que nunca tinha feito. Eu nunca tinha realizado grupo online, né? Tem uma colega, a Sandra, ela vai apresentar, já não apresentou, sobre a experiência do grupo online no CAPS 2. Então, assim, dispositivos de cuidado novos, né, e estratégias novas, e a gente aí aprendendo bastante, né, enfim, com essas mudanças todas. Eu acho que essa situação que ela traz esse algo bem extremo da vivência humana, ela também faz com que a gente se depare com isso e precise viver e lidar com esse algo extremamente que vai ao ápice, né? É interessante que, tanto quando pesquisava a respeito, mas também entrando em contato com esse conteúdo que veio dos questionários, trazia à tona como o fato de ser capaz de estar em contato com esse conteúdo que é da pandemia acaba sendo muito único. Acaba que na fala da Vivian veio um pouco isso à tona, como se não nessa situação seria até difícil conseguir algo que seria tão vívido quanto essa vivência que está acontecendo agora, né? Então, parece que eu também, estando ainda na formação como psicóloga, traz à tona esse algo que é demais e precisa ser lidado, né? Esse sofrimento que acaba um lugar mais extremo e precisa ser elaborado, lidado, e como lidar tanto com esse algo que eu preciso elaborar em mim, no sentido de que o sofrimento também é meu, por estar vivendo esse contexto junto com as outras pessoas, e como lidar com esse sofrimento que também é do outro. Eu acho que o meu aprendizado vai um pouco nesse caminho, no sentido da pandemia, mas agora no sentido do que foi a elaboração do projeto, né, de pesquisa, daí já vai para outros sentidos, como a possibilidade de a construção de um instrumento que tem um grande valor, tentar construir coisas que sejam o mais claro possível, uma melhor forma de diálogo, aí vão coisas mais burocráticas, digamos assim. Bom, o que eu levo, né, de aprendizado em participar desse projeto, eu até já citei antes, durante a apresentação, mas é essa troca, né, com estudantes de outras graduações, porque ali, né, a gente conversa, a gente tenta fazer reunião no horário que é melhor para todas, e já é uma amostra de como é trabalhar em rede, né, com outros profissionais, e esse treino dessa escuta com mais cuidado do outro profissional, de concordar e discordar sem brigas, mas ter uma discussão saudável, de tentar entender como é o trabalho dele e como que a atuação dele e a atuação da psicologia, no caso de enfermagem, nutrição, podem juntas fazer chegar ao paciente, enfim, a quem tem que chegar de uma forma que ajude a pessoa e que não seja uma guerra, enfim. A gente sabe que às vezes existem muitos atritos.
para mim, isso é o que fica de principal, sabe? Conseguir trabalhar em equipe, multiprofissional, interdisciplinar, de uma forma que seja para crescer e para ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Eu acho que meu primeiro aprendizado, e que a gente está sempre aprendendo, né, é falar nesse lugar aqui também, né, nessas câmeras, assim, eu acho que isso é um pouco estranho no início, assim, a gente, né, tinha outras percepções, assim, né, acho que se a gente ia se afetar muito mais quando a gente está mais próximo, assim, né, quando a gente está vivenciando aquele ambiente também, e assim a gente fica na tela e daqui a pouco, né, tudo já acontece aqui, enfim, no nosso espaço onde a gente está, e isso tudo vai nos atingindo e a gente vai aprendendo, assim, né? Acho que esse autoconhecimento, ele é fundamental, como a Vivian e outros colegas falaram, assim, né? E enquanto trabalho também, desde o do processo da residência, assim, eu acho que, e aí fazer um trabalho na saúde mental, né, me fez pensar em focar mais né, fazer uma segunda especialização em formato de residência, assim, e aí por isso tentei, né, para outros lugares e passei aqui para São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui já é um outro processo, assim, uma outra vivência, né, e aí é até um pouco estranho vir falar de um outro lugar, né, acho que a gente já vai aquele lugar que eu experimentei, né, durante a pandemia, em um centro de saúde, enquanto enfermeira, é diferente de um processo de CAPS, né? E eu, enquanto enfermeira, trabalhando em um CAPS agora, assim, né? Então, eu acho que as experiências, assim, todos os nossos aprendizados são fundamentais. E falar um pouco do que eu vivenciei lá, né? Pensando na ambiência, pensando em que estratégias mesmo a gente pode buscar para a saúde do trabalhador, é o que me continua ainda, né? É o que eu visualizo muito mais hoje, assim, né? Em todos os processos que a gente vive no trabalho e vive, né, pessoalmente, assim, né? Enfim, nas nossas vivências aí. E também como que isso vai chegar para a pessoa, assim, né? Para esse atendimento. Acho que essa multiprofissionalidade, como a Leonie falou, é um pouco isso também. A gente se entender enquanto pessoa e profissional, e eu acho que aqui é uma sala um pouco disso, né, porque é difícil ter enfermeira na saúde mental, gente, é um processo meio duro, assim, porque sair de uma saúde da família que acaba que a gente pode ser uma ponta ali, né, a saúde mental, ela é muito da psiquiatria e da psicologia, e super, né, faz parte, com certeza, da área, e é difícil, às vezes, a gente enfrentar essas multiprofissionalidades. Acho que tem um colega do serviço social aqui, né, Jordana? Né? Nós somos sai um pouco, né, da psicologia, assim. Mas isso nos faz também, com certeza, aprender, né? Ainda mais quando a gente se coloca em salas de rodas e começa a vivenciar outros espaços de CAPS. Eu acho que quando vocês falam de um CAPS diferente um pouco daqui, eu já vou me afetando e entendendo um pouco como é o processo aí. Eu acho que isso é que fica, não só do trabalho, quando eu pesquisei, mas agora também, né, desse nosso momento aqui. Eu peço desculpa, minha conexão está bem ruim. Aí, na hora que você foi fazer a pergunta, acabou caindo aqui. Jordana, eu perguntei o que fica de aprendizado da experiência de vocês, seja de pesquisa, seja de relato de experiência, porque me pareceu que os trabalhos de vocês, eles... Ih, acho que a Jordana quer de novo. Tá aí, Jordana? Enquanto a Jordana não volta, vocês têm alguma pergunta para fazer entre vocês? Algo que gostariam de saber? Ou comentar, né? Pode ser comentários também. Oi, Jordana, acho que você caiu de novo, né? Tá bem instável aqui, tá caindo toda hora a internet.
Só então comenta rapidinho, assim, o que fica de aprendizado para você do teu trabalho que você relatou, das coisas que você aprendeu, que você acha que vão qualificar tua prática aí para, seja dentro ou fora da pandemia, mas o que você percebeu, assim, que clique que deu, que você acha que agora vai conseguir fazer o trabalho de uma forma melhor? Uhum. Então, a gente, durante esse processo, acho que teve muitos aprendizados. Um dos principais que eu percebi foi a gente conseguir atingir alguns pacientes, falou dentro de uma atuação de CAPS, né? Atingir alguns pacientes que, por conta da demanda que existe aqui em Ponta Grossa, a gente não conseguia atingir. Então, isso foi um aprendizado que a gente precisa começar a olhar mais para aqueles pacientes que estão ali, de certa forma, escondidos, assim, sabe? Que não tem uma participação tão ativa dentro de um serviço, mas que eles também precisam de um acompanhamento. Como profissional, eu acho que a questão do olhar, assim, mais humano para a pessoa ali que a gente está acompanhando, que às vezes a gente observa ali um sofrimento mais intenso por conta da pandemia, e saber conseguir trabalhar com essas novas estratégias que foram apresentadas, né? Como os atendimentos online, os teleatendimentos. Então, isso daí eu acredito que sejam estratégias que vão continuar, né? Pensando no acompanhamento para cada pessoa que a gente acompanha, né? Eu acredito que seja isso, assim, né? Então, acho que com isso a gente pode já encerrando a nossa mesa. Muito obrigada a todos vocês que apresentaram o trabalho, se dispuseram, né, a estar aqui, se expor, compartilhar com a gente suas descobertas, angústias. Quero agradecer também a paciência de todo mundo com tudo isso que é novo para a gente, né? Essa forma de se ver assim e de falar. É o primeiro evento grande que a gente está fazendo online, então tivemos algumas dificuldades técnicas até por causa disso, né? Então a gente caiu várias vezes, mas vocês mantiveram assim numa autogestão muito boa, assim, então deu tudo certo. A gente perdeu quase todas as deixas para chamar o próximo trabalho, mas aí vocês entraram e foi super tranquilo. Então, obrigada por isso, desculpa pela nossa dificuldade aqui. Agradecer ao técnico também que ajudou bastante a manter que acontecesse aqui a programação como devia acontecer. Então é isso, aqui a gente vai encerrar agora aqui a mesa, as outras também já estão encerrando, fazemos esse intervalo para almoço, 2 horas, retomamos com mais apresentações, depois 4 horas mais apresentações de trabalho, e todo mundo convidado para permanecer assistindo o evento. Então, obrigada a todos. Tchau, tchau.